Eu sei que eu tinha falado pra gente não ficar mencionando muito aqui o Sérgio Moro, pra não dar palanque pra ele, afinal de contas, ele nem sequer chega aos 10% de intenção de votos. Então, assim, a gente tem falado de um candidato aí que tem feito certo barulho em certos círculos, mas no jogo político real mesmo, eleitoral, por enquanto, ele não consegue avançar, ele não consegue crescer. Mas tem certas cenas que são simplesmente piada pronta e não tem como não mencionar, porque, sinceramente, isso aqui é muito engraçado e a gente tem que tirar um sarro, não é possível. Então, eu vou falar sobre aqui. Então, eu vou falar sobre uma foto que o Sérgio Moro compartilhou nesse fim de semana. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário dando um bom domingo, também se inscreva no canal e confira na Amazon o lançamento meu desse mês agora, que se chama Itália, que conta algumas histórias pitorescas ali do período que eu passei com a minha esposa na Itália. Inclusive, semana passada a gente falou um pouquinho sobre religiosidade aqui, sobre Jesus, essas coisas, e eu conto ali algumas experiências, entre aspas, religiosas que eu tive lá na Itália. Então vale conferir porque é bem engraçado, ou eu acho pelo menos, né? Mas vamos falar sobre o Sérgio Moro e a piada pronta, né? É cringe o negócio. O negócio que ele compartilhou ali é cringe. Eu vou mostrar pra vocês aqui a cena. É essa foto aqui que ele publicou. Você tem aqui Sérgio Moro, de terno, jogando Street Fighter 2. E olha só, repare na mão dele ali, né? Como é que se joga desse jeito, né? Com a mão invertida, assim. Quem que joga desse jeito? Quem que faz isso? Eu não sei se ele é canhoto ou não, mas eu que sou canhoto não jogo desse jeito, gente. Sinceramente, não tem sentido isso. E daí ele publica aqui embaixo, né? Escreve aqui embaixo. Prezados. Bastante formal, né? Prezados. Os senhores estão presenciando um momento nostálgico. Ser brasileiro é viver no modo hard. Outro dia relembrei dos meus tempos de universidade nos anos 90, jogando um fliperama de rodoviária. O jogo Street Fighter 2. Eu escolhi o Blanca para me acostumar com o peso de representar o Brasil. Tem gente que jura que o Zangief é ilibado, mas em 22 ele vai tomar KO. E sem chance de pedir para começar de novo, como gosta de fazer. Então aqui você tem o Sérgio Moro, né, mostrando uma cena informal, né, sinceramente, aqui o cara de terno jogando Street Fighter, uma cena informal dele se divertindo, relembrando os velhos tempos quando ele jogava fliperama. E aqui certamente você tem, né, uma imagem que é feita por encomenda para talvez atingir, sabe-se lá como, mas atingir o segmento gamer, né, o segmento nerd, esse segmento aí que curte jogos eletrônicos, então ele vai e tenta dialogar com essa base. A gente tem que pensar aqui, a gente fala sobre isso nesse vídeo, né, que é o ponto central desse vídeo, a gente tem que entender que os políticos, eles tentam fazer manobras para arrebanhar a maior parte do eleitorado possível. Então ele vai ter que falar com mulheres, vai ter que falar com homossexuais, vai ter que falar com homens brancos, classe média, trabalhadores, gamers, ou seja, vai ter que ir expandindo os tentáculos para tentar agarrar diferentes públicos, né, diferentes eleitores para entrar na agenda dele. E daí teve uma pesquisa, saiu ontem, né, uma pesquisa eleitoral de ontem, está aqui no Poder 360, é uma pesquisa do Poder Data, e mostra aqui quais são as intenções de voto nesse momento, né, no jogo eleitoral agora. Então é uma pesquisa feita entre 16 e 18 de janeiro, e mostra que a clara liderança, que é o que tem sinalizado já há um bom tempo, mostra a clara liderança do Lula nas intenções de voto. Então aqui mostra, né, um crescimento de 40% na pesquisa anterior para 42% para o Lula. Isso já dá, sabe, margem técnica para que o Lula vença no primeiro turno. Ou seja, tem chão ainda, né, tem meses adiante, mas aqui vai mostrando já uma tendência de crescimento do Lula nas intenções de voto. Em segundo lugar, temos o encolhimento do Bolsonaro. Então, de 30% para 28%, que também é uma tendência. É um encolhimento, uma perda de popularidade. Isso acontece normalmente para governos. Então, se você olha, por exemplo, os dados, né, de governos anteriores, com raríssimas exceções, você tem uma queda de popularidade na medida que vai avançando o governo. E no Bolsonaro, então, o cara é uma tragédia, né, é uma desgraça. Então, assim, é inevitável que ele perca votos. E daí, na terceira posição, está o Sérgio Moro, está o jogador de fliperama. Então ele passou de 7 para 8, cresceu 1%, e na quarta posição temos o Ciro Gomes, que caiu de 4% para 3%. Depois vem João Dória, Janones, Vieira, né, Alessandro Vieira, a Simone Tebet, o Dávila, o Pacheco, e aí vai caindo, aí daí brancos e nulos, não sabem. Então você tem aqui um cenário que já vai meio que se configurando, com Lula em primeiro lugar disparado,
possivelmente ganhando a eleição no primeiro turno, Bolsonaro segunda posição derretendo e Sérgio Moro ali estagnado, Moro e Ciro Gomes estagnados na terceira e quarta posição sem conseguir avançar, porque, como já falei várias vezes aqui, esses dois disputam um espaço intermediário aí do eleitorado e que é muito difícil de navegar nesse espaço com um candidato tão favorito quanto o Lula e um governo deixando o poder, esperamos, né, como o do Bolsonaro. Então, esse é o cenário que desponta. E se você perceber também nesses dados aqui, você percebe como houve uma alteração bastante visível aqui, né? Bolsonaro perde 2% e Lula ganha 2%. Então a gente pode imaginar que uma grande parte desse percentual que migrou para o Lula tenha vindo de bolsonaristas. E o Sérgio Moro ganha 1% e o Ciro perde 1%. Então a gente pode pensar também que há uma troca aí de eleitorado nesse segmento. E daí eu quero aproveitar, né, como eu falei no começo aqui, dessa imagem do Sérgio Moro jogando fliperama, como você tem no Brasil e na América Latina, no geral, um tipo de jogo político, um tipo de estratégia política que se chama populismo e que muita gente compreende de maneira equivocada isso, porque isso é um termo bastante específico, na verdade, da ciência política e que as pessoas entendem como se fosse a manipulação das massas, né? A manipulação do povo. E não é isso que quer dizer. Na verdade, isso seria demagogia, né? Que é quando um político promete mundos e fundos para o povo e daí quando chega no poder não tem como cumprir isso, ou nem sequer tem vontade de cumprir isso. Então isso é demagogia. É você tentar manipular o povo para chegar ao poder. O populismo é uma tática de engajamento do eleitorado ou da população, e como eu falei, isso é muito típico na América Latina. A gente pode se observar isso ao longo de décadas e décadas da história latino-americana. Inclusive vou recomendar para vocês aqui uma leitura bastante instrutiva sobre isso, que se chama From Fascism to Populism in History, que é do Federico Finkelstein, que é um autor que trabalha com essa questão, e é um livro bastante completo sobre esse tema, no qual ele explica como funcionou esse movimento populista na América Latina. E o populismo ele está presente tanto em partidos, ou em candidatos, ou em políticos de esquerda, quanto nos de direita. Não é exclusivo de partidos extremistas de direita, por exemplo, como Bolsonaro ou como Trump, por exemplo. Não, ele está presente nos diferentes espectros políticos ideológicos, então você tem, de fato, partidos e candidatos populistas de esquerda, movimentos populistas de esquerda e de direita também. O Finkelstein enumera alguns, né, que você pode observar na América Latina. Então, por exemplo, você tem lá o peronismo, que foi predominante na Argentina durante muito tempo, o kirchnerismo também, recente, né, com o Nestor Kirchner, depois com Cristina Kirchner, o chavismo, o próprio petismo a gente pode pensar, né, o lulismo também tem um aspecto populista, a gente vai definir depois o que é isso, e também de direita tem o Fujimori no Peru e Bolsonaro, Trump, o Orbán na Hungria. A gente observa esses movimentos populistas, no geral, em países empobrecidos, ou em países pobres, ou em países em crise. Então eles vão lá e capturam o debate público e o que acontece, né, o que é a tática do populismo é adotar uma postura de antagonismo. Então assim, você tem uma postura de nós, o povo, a voz do povo, os representantes do povo, versus certas elites corrompidas. E daí quem é o povo nessa definição depende da posição política, e quem é a elite também depende da posição política. Então, por exemplo, quando se trata de esquerdas, na verdade, né, isso na América Latina, na Europa, onde quer que seja, o populismo tende a usar a classe trabalhadora, os trabalhadores, como essa base, ou seja, a voz do povo é a voz do trabalhador, versus daí a elite econômica, daí os banqueiros, os plutocratas, o baronato, daí vai pegar lá algum grupo, né, o mercado, o Wall Street nos Estados Unidos, então vai e elege uma elite financeira, uma elite econômica, os empresários, bilionários, ou seja, você vai eleger um grupo ali que seriam os detentores do poder, os detentores da força econômica, os detentores dos privilégios, e daí a disputa é entre o povo, nós aqui na base, querendo direitos, condições de vida melhor, ou seja, uma disputa entre povo versus elite econômica. Quando se trata da extrema-direita, ou da direita no geral, o que há é diferente. O uso da base é diferente. Então você tem na base o povo, que são os patriotas, os verdadeiros amantes da nação, a família, a tradição, a pátria, ou seja, você tem ali um discurso que em essência é fascista também. Então tem ali o povo, que são os patriotas, versus uma elite, muitas vezes intelectual, mas política também, corrompida, e que daí adota no Brasil, por exemplo, de hoje, né, o populismo hoje no Brasil adota a visão de que essa elite que está no poder político, econômico, inclusive, né, é uma elite comunista. Então, se você observar o discurso do Abraham Weintraub, por exemplo, ou o discurso do Ernesto Araújo, né, que foi o ministro do governo Bolsonaro, eles falam exatamente isso. Olavo de Carvalho, a elite global
financeira, ela é comunista. Ela usa o dinheiro, ela usa o capitalismo para destruir o capitalismo. Então essa é a visão que eles possuem. O povo são os patriotas. São aqueles que estão dispostos a morrer pela nação para salvar o Brasil, ou os Estados Unidos, onde quer que seja, da ameaça comunista. Daí eles usam esse antagonismo. O povo versus elite, também econômica em muitos sentidos, mas política, que é o que faz o Sérgio Moro também. O Sérgio Moro também adota uma postura populista, que ele, Moro, super juiz, é o representante do povo, é o representante dos patriotas verdadeiros, versus uma elite política corrompida que queria destruir o Brasil. Daí ele vai adotar aqui a postura do Lava Jato. Então ele vai enfrentar os políticos corruptos. Aqui nesse sentido vale ler a obra do Gessé Souza, né, o sociólogo, que escreveu um livro chamado Elite do Atraso, no qual ele fala sobre isso. Como há uma tendência no Brasil, né, no discurso político brasileiro, isso de muitas décadas também, há uma tendência no discurso político brasileiro de demonizar a classe política como se ali fosse a origem da corrupção, como se a classe política fosse naturalmente corrompida. Daí o que Gessé Souza aponta é que, na verdade, a corrupção, a grande corrupção, né, a corrupção multimilionária ou bilionária, ela se dá quando o Estado e os empresários vão fazer negócio, né, ou seja, licitações, ou quando vão fazer megas obras de infraestrutura, quando há essa conexão, e daí o dinheiro privado é o dinheiro que corrompe, é o dinheiro que serve como motor de corrupção, como lubrificante da corrupção do Estado. Então isso é bem interessante pensar que no Brasil há uma tendência de fato a demonizar a política e não demonizar ou não pensar nos empresários que fazem parte desse jogo de corrupção como se fossem também os vilões da história. E daí você pensa no Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele é o purificador, entre aspas, da política brasileira, o moralizador da política brasileira, né, na visão dele, na visão própria dele, e ele ataca a classe política, ele ataca lá, por exemplo, o PT, né, que é o alvo de ataque dele nesse momento, né, ele quer destruir o Lula, e daí ele vai e fica mirando na classe política, e essa tática populista, ela funciona em países empobrecidos, justamente porque você tem uma massa de pessoas insatisfeitas, que estão buscando respostas imediatas, e daí surge uma pessoa forte, geralmente um homem, que adota essa postura populista e vem dizer, eu tenho a resposta. O problema é esse e a resposta é essa. São respostas muitas vezes simplórias, para grandes problemas, para grandes questões complexas, mas que dão respostas satisfatórias para a população que quer uma solução. E basta pensar também que isso depende enormemente da demografia de um país, né? Então, assim, quando você fala de países mais pobres, você tem na base uma grande massa de pessoas empobrecidas, uma pequena classe média e uma elite diminuta. Se você pensar em sociedades mais ricas, o que você tem é uma grande classe média, menos pobres e uma elite diminuta. E daí, nesse tipo de país, os políticos precisam dialogar com a classe média. Então, o tipo de discurso é diferente, o tipo de abordagem é diferente. A abordagem vai ser em termos de impostos, né? Reduzir impostos para a classe média, ou seja, vai falar algum tipo de linguagem que vai falar mais diretamente com as preocupações desse segmento. Já no Brasil, por exemplo, já falei sobre isso, né, que esse ano de eleição, o tema central dos políticos terá de ser a fome, terá de ser a miséria, terá de ser o empobrecimento. Então, esse será o tema. E aí é lamentável, né, pensar que políticos do século XXI vão ter que ficar trabalhando com a questão da fome, vão ter que trabalhar com a questão, sabe, de pessoas que não têm dinheiro para comprar comida. Então, é realmente lastimável. E por fim, né, só para concluir esse vídeo, me parece muito inconcebível, na verdade, que o Sérgio Moro consiga atingir esse segmento, né? Porque ele não tem esse tipo de, sabe, de nem carisma, nem empatia, e nem sequer ele tem uma postura que condiga com a população, né? Que crie esse tipo de identificação, que a pessoa olhe, né? O trabalhador brasileiro olhe para o Sérgio Moro e se reconheça nele. Por mais inesperado que seja, o Bolsonaro consegue fazer isso, né? O Bolsonaro aparece lá tomando café da manhã com pão com leite condensado, aparece de chinelo, aparece, sabe, com a população. Então ele consegue fazer isso do jeito tosco dele, do jeito, sabe, grotesco dele, mas consegue fazer isso. E o Lula também consegue fazer isso de maneira também bastante eficaz, sendo que é alguém que sai da classe trabalhadora. Então são duas relações diferentes aqui, mas que a gente pode imaginar que nessa próxima eleição também o que haverá será um efeito de bola de neve, né? Então, na medida que for passando a eleição e se tornar cada vez mais clara a predileção por Lula, que é o que parece que vai acontecer, aí a tendência é os outros candidatos irem minguando e a vantagem do primeiro colocado for aumentando. Que foi o que aconteceu também com o Bolsonaro. Vale mencionar isso, né? Porque na eleição de 2018 eu percebo que foram vários fatores que permitiram a vitória do Bolsonaro, vários fatores distintos, né? Alguns acham que a facada foi determinante, e eu acho que não, ela foi um dos elementos que permitiu isso, mas um dos elementos que levou a isso foi a bola de neve, foi o efeito coletivo, né? Pessoas que votaram no Bolsonaro não sabiam o que ele dizia, não sabiam o que ele significava e que foram com a maré, foram com a galera. Muita gente já conhecia o PT, tinha desconfianças, tinha rejeição, não queria votar de novo no PT e foi no outro candidato. Então, assim, vamos votar no Bolsonaro porque todo mundo só fala dele. Então foi meio que um espírito coletivo, né, de
Vamos junto, vamos todo mundo nessa. Então pode ser que isso aconteça também esse ano, né? Como reação ao Bolsonaro, agora conhecem a figura, conhecem a monstruosidade, sabem o que ele significa, então agora as pessoas vão rejeitar esse modelo atual, vão rejeitar esse governo atual e vão tentar buscar a alternativa, que é o Lula, que muita gente conhece do passado. Então, assim, vai buscar na memória emotiva do brasileiro. Bem, aqui falamos de várias coisas diferentes, principalmente populismo, mas eu quero saber de vocês o que vocês pensam aí sobre, primeiro sobre a foto, né, do Sérgio Moro jogando fliperama, né, o que isso quer dizer, o que ele quer transmitir com isso. Deixa aqui no comentário. E também sobre essa pesquisa recente agora, apontando mais uma vez Lula disparado na frente. Se essa é uma tendência a se consolidar, se isso pode levar, inclusive, à vitória no primeiro turno, e o derretimento dos demais candidatos, né? Derretimento do Bolsonaro, o Ciro Gomes encolhendo, o que isso significa para você? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e confira o texto novo Itália, contando algumas histórias religiosas na Itália que eu passei por lá. Então, se cuide, um bom domingo e até mais. Tchau!